Vivemos tempos em que muitos falam de Deus, mas poucos se deixam moldar por Ele. O nome de Cristo ecoa nas multidões, mas a presença dele é sentida apenas onde há sinceridade e amor verdadeiro. E é por isso que o Espírito Santo ainda repete aos corações atentos: Deus se agrada do verdadeiro evangelho, não da religiosidade. Porque a religiosidade tenta mostrar perfeição. O evangelho revela transformação. A religiosidade quer aplausos. O evangelho busca arrependimento. A religiosidade enche os templos. O evangelho preenche a alma. Desde o início, Deus sempre buscou o coração. Quando ele olhou para Davi, não viu um homem impecável, mas um coração segundo o seu. E é isso que o Senhor continua buscando, não pessoas que aparentam santidade, mas aquelas que se deixam transformar pela graça. O verdadeiro evangelho não é o que decora versículos, mas o que vive a palavra. Não é o que impõe padrões, mas o que ensina o amor. Não é o que julga, mas o que perdoa. Não é o que se exibe, mas o que serve. Cristo nunca pediu para que o seguissem apenas com os lábios, mas com a vida. Ele não quer que você apenas conheça a Bíblia, ele quer que a Bíblia te conheça. Quer ver o reflexo das suas palavras nas tuas atitudes. Quer ouvir o som do seu amor nas tuas decisões. Muitos falam em nome de Deus, mas poucos falam com Deus. Muitos frequentam igrejas, mas poucos são igreja viva. Muitos citam o Evangelho, mas poucos o vivem. O verdadeiro Evangelho é simples, mas exige coragem. Coragem para perdoar. Coragem para amar quem te feriu. Coragem para abrir mão do orgulho. Coragem para servir quando ninguém reconhece. A religiosidade cria rótulos, o Evangelho cria pontes. A religiosidade afasta, o Evangelho aproxima. A religiosidade acusa, o Evangelho liberta. E é por isso que Jesus foi rejeitado pelos religiosos. Porque ele não veio para confirmar o sistema, mas para transformar o coração humano. Ele curou no sábado, tocou em leprosos, comeu com pecadores e acolheu os esquecidos. Enquanto a religiosidade dizia não pode, o amor de Cristo dizia vem assim mesmo. Ele veio mostrar que Deus não mora nas aparências, mas nas intenções sinceras. Que o céu não é conquistado por quem sabe mais, mas por quem ama mais. E que o verdadeiro evangelho é aquele que cura o interior antes de corrigir o exterior. Você pode enganar as pessoas com palavras bonitas, mas nunca engana Deus com um coração vazio. Você pode falar sobre fé, mas é nas tuas atitudes que Deus vê se ela é real. O verdadeiro evangelho se manifesta quando você tem todas as razões para desistir, mas escolhe confiar. Quando tem motivos para revidar, mas escolhe perdoar. Quando tem feridas profundas, mas ainda assim decide amar. A religiosidade pinta uma cruz de ouro. O evangelho carrega a cruz com humildade. A religiosidade busca títulos. O evangelho busca almas. A religiosidade quer ser servida. O evangelho quer servir. E é esse evangelho que agrada o coração de Deus, aquele que não vive de aparência, mas de essência. Há quem se preocupe em parecer espiritual, mas Deus quer apenas que você seja honesto com Ele. Porque quando você se aproxima com sinceridade, o Senhor se agrada da tua verdade, não da tua performance. O fariseu orava em pé, para ser visto. O publicano, com os olhos baixos, apenas dizia: Senhor, tem misericórdia de mim. E Jesus disse que foi o publicano quem saiu justificado. Por quê? Porque Deus não resiste a um coração quebrantado, mas rejeita a soberba travestida de fé. Você não precisa de uma religião para alcançar o coração de Deus. Você precisa de relacionamento com Ele. Precisa abrir o coração, confessar as fraquezas, pedir direção e caminhar na luz. O verdadeiro evangelho é o que transforma sem forçar. Ele muda o jeito de olhar, o jeito de sentir, o jeito de tratar o outro. Ele te ensina que não existe ninguém tão perdido que não possa ser encontrado pela graça. E ninguém tão santo que não precise dela todos os dias. A religiosidade diz: você precisa mudar para ser amado. O Evangelho responde: você é amado, e é por isso que vai mudar. O amor de Deus não é recompensa, é origem. Não é o fim da caminhada, é o começo da transformação. Quem experimenta esse amor entende que o Evangelho não é prisão, é liberdade. Não é fardo, é descanso. Não é cobrança, é convite. O Evangelho não exige perfeição, ele desperta arrependimento verdadeiro. E quando há arrependimento, o céu se alegra. Porque Deus se agrada mais de um pecador que chora de arrependimento, do que de um religioso que se orgulha de suas boas obras. Jesus mesmo disse: Eu não vim para chamar justos, mas pecadores ao arrependimento.
Lucas 5:32. E é por isso que o Evangelho é boa notícia, porque ele é para todos. Para o que errou, há perdão. Para o que caiu, há restauração. Para o que se afastou, há recomeço. A religiosidade quer te prender ao passado. O Evangelho te convida a um novo futuro. Deus não se impressiona com quem levanta as mãos apenas no templo, mas com quem as usa para abençoar vidas fora dele. Ele não se encanta com vozes altas, mas com corações humildes. Não busca quem aparenta ter luz, mas quem deseja ser luz. Muitos conhecem o nome de Jesus, mas poucos refletem o seu caráter. E é isso que o verdadeiro Evangelho faz. Ele te faz parecido com Cristo. Não em aparência, mas em essência. Não em palavras, mas em atitudes. O verdadeiro Evangelho te ensina a perdoar quando dói, a servir quando ninguém te vê, a confiar quando tudo parece desabar, a orar mesmo sem sentir forças, a amar mesmo sem retorno. Esse é o Evangelho que transforma corações, e é esse que agrada o coração de Deus. Religiosidade é fachada, Evangelho é fundamento. Religiosidade é performance, Evangelho é presença. Religiosidade é vaidade, Evangelho é humildade. Deus não se agrada de quem fala muito sobre ele, mas de quem o deixa agir. Porque o Espírito Santo não habita em discursos, mas em vidas rendidas. Talvez você tenha se decepcionado com pessoas religiosas. Talvez tenha sentido o peso da hipocrisia e se afastado de tudo. Mas ouça bem, Deus não é a religiosidade que te feriu. Deus é o amor que quer te curar. E Ele está te chamando para viver o Evangelho puro, aquele que liberta o coração e acalma a alma. Não viva para parecer espiritual, viva para ser verdadeiro. Não queira ser admirado, queira ser transformado. Não busque o elogio dos homens, busque o sorriso de Deus. Quando você escolhe viver o Evangelho, as coisas mudam dentro de você. A ansiedade perde força. A culpa desaparece. O orgulho se quebra. E o amor começa a crescer. Porque viver o Evangelho é andar com Jesus todos os dias. Mesmo nas quedas, mesmo nos desertos, mesmo no silêncio. É confiar que Ele está moldando tudo, inclusive o teu coração. E quando a tua fé é real, o mundo percebe. As tuas palavras têm vida, os teus gestos têm compaixão, e tua presença carrega paz. Esse é o perfume de Cristo, o que exala dos corações que o vivem de verdade. Deus se agrada do Evangelho que muda por dentro, e não da religiosidade que finge por fora. Ele quer ver em nós o reflexo do amor de Cristo, simples, puro, constante. Por isso, viva o Evangelho todos os dias, nas tuas escolhas, nas tuas conversas, nas tuas atitudes. E que cada passo teu revele ao mundo que Deus ainda transforma corações sinceros.